E aí, pessoal, esse vídeo aqui ele faz parte do projeto que explica como funciona a produção de um filme. E ele é um vídeo meio que complementar ao vídeo de direção de fotografia, que foi o último vídeo que eu postei aqui nesse canal. Ele vai ser um vídeo um pouco mais técnico. Na verdade, ele vai ser um vídeo bem mais técnico. Eu vou explicar algumas coisas mais técnicas sobre a direção de fotografia de um curta-metragem que eu gravei durante a quarentena aqui e tal. Eu já expliquei num outro vídeo aqui esse projeto, já expliquei sobre esse curta. Eu já até botei o link dele em outro vídeo. Agora eu vou deixar o link também nesse vídeo aqui, o link na descrição do vídeo completo, do curta completo. Deve ter uns 2 minutos mais ou menos do curta. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise um pouco mais detalhada, assim. Eu vou explicar o que eu usei na fotografia do filme e por que eu usei isso. Porque mostrando ali o exemplo e tal, vai ser bem mais fácil de fazer vocês entenderem esses conceitos. Vocês não estão me vendo, porque eu estou gravando só o áudio mesmo, já que eu vou estar deixando rodando as cenas e tal. Eu vou deixar rodando a cena, vou dar o exemplo da cena e vou explicar aqui falando com vocês. Então não tem a necessidade de vocês estarem me vendo. Então é isso aí, vamos lá. A ideia do curta é que se passasse em um quarto meio escuro e tal, tipo, que não desse pra revelar muita coisa, sabe? E aí eu fiz no meu quarto mesmo. Na verdade, esse ator que tá ali sou eu mesmo. E foi um que eu fiz meio guerrilha, assim, eu tive que fazer tudo sozinho. E o que limitou bastante, principalmente a câmera, né? Porque a câmera eu tinha que colocar no tripé e posicionar ela e aí dar o rec e aí lá fazer a ação. E aí sem movimento de câmera e tudo mais. Isso dificultou um pouco, mas aí eu adaptei junto com a linguagem do filme. A ideia é que o filme ele passasse uma sensação de suspense e tensão ao mesmo tempo. Vocês vão entender um pouco como que eu criei esse suspense junto com a fotografia do filme. A partir do roteiro eu peguei e fiz uma decupagemzinha ali de cada plano que eu queria para aquela determinada ação, e aí facilitou na hora de gravar. Eu não gravei exatamente na ordem cronológica o curta. Por exemplo, o curta ele começa com um plano e ele termina, e se vocês forem ver, ele começa e termina com o mesmo plano. E aí eu já peguei e gravei essas duas cenas, esses 2 takes um atrás do outro ali. Eu gravei o início e daí eu já gravei o final quando eu tava gravando. Aqui nesse primeiro take que vocês estão vendo, vocês veem que tem uma leve movimentaçãozinha da câmera. Na verdade é tipo um zoomzinho, como se estivesse se aproximando do personagem. Na verdade a minha ideia era fazer isso, claro, com a câmera, mas como ela estava no tripé eu não poderia mexer, eu fiz isso na edição mesmo. Na edição eu coloquei um zoomzinho, só que não dá o mesmo efeito, não é exatamente o mesmo resultado que daria se eu tivesse com a câmera na mão, ou com a câmera num gimbal, um estabilizador, um steadicam, e me aproximando ali do personagem. Seria talvez um resultado muito melhor do que esse zoomzinho. Esse zoomzinho é meio fakezão, né? Mas foi o que eu coloquei pra ter um movimentinho, assim. Eu gosto muito de movimento de câmera. Eu acho que faz falta, assim. Eu não gosto de usar muito parado, assim, muitos enquadramentos parados. Por mais que seja um clima parado, eu prefiro usar algum movimento. E aí logo no segundo take, vocês veem aqui que tem outro movimentinho, que foi a mesma coisa. Eu deixei mais próximo e eu fui afastando, na verdade, né? Tem aquele plano mais detalhes, um plano mais aproximado da cabeça dele, do rosto dele. E aí tem um certo destaque para a máscara que ele está usando. Isso diz muita coisa, né? Já avisa uma coisa para o espectador. E aí conforme vai indo, a câmera vai se afastando e revelando ali um pouco mais do computador e tal, revelando um pouco mais sobre ele. As luzes desses 2 takes, eles estão exatamente dentro do enquadramento. Vocês estão vendo exatamente os únicos recursos de luz que eu usei para esses 2 takes, que é a luminária. A luminária eu não coloquei ali por acaso, ela está ali justamente para isso. E a tela do computador. Esses 2 recursos foram os que eu usei boa parte do filme aí, como luz. Eu fiz vários testes, assim, de onde posicionar eles e tal. E aí ali foi onde eu achei o melhor lugar.
No cinema chamam isso de practical lights, que são inserir luzes na cena que elas são meio que justificadas. Toda cena precisa estar iluminada, é claro, mas fica estranho quando tu ilumina uma cena, quando tu faz a luz de uma cena, só que pro espectador parece que essa luz não tá vindo de nenhum lugar de dentro do filme. E aí parece que dá aquele ar meio artificial, dá aquele ar que foi feito no estúdio, quebra aquela magia que é um filme, entende? E aí por isso que precisa ter essas luzes práticas para ambientalizar. Mas ali a posição delas também, principalmente a posição da luminária, porque o computador eu não teria como mudar muito, mas ela tá ali muito pelas sombras que eu queria, onde eu queria que elas estivessem, e pro que eu queria que ela iluminasse, assim. Ela não tá ali só por acaso. De lente e de equipamento que eu usei aqui, eu não usei nada de equipamento de cinema, tá, gente? O equipamento que eu usei aqui, na verdade, é uma câmera mirrorless da Canon. Foi uma M50, o nome do modelo da câmera. E a lente que eu tava usando aqui era uma 17-50 de abertura máxima 2.8. Então a maioria dos planos aqui eles estão filmados em 3.0 de abertura, mais ou menos. E eles estão na milimetragem 17mm, a maioria deles. Vocês podem ver que nesse take aqui ele mostra um pouco mais detalhe assim, né, do meu rosto. E esse take aqui, por exemplo, ele está em 50mm. Quanto mais milimetragem, né, mais tele fique, mais desfoque a gente consegue. De abertura aqui, eu lembro que eu deixei em 2.8 também nesse take. Aqui nesse take aqui das mãos é onde eu usei um pouco mais de luz, além das luzes que vocês estavam vendo antes. Vocês estão vendo que a minha mão, a mão do personagem, que sou eu no caso, né? A mão direita, ela também tem uma certa luz pegando nela. Ela não estaria ali se não fosse um LED que eu coloquei ali na esquerda. Eu coloquei um LED pra cá. Aí tá vindo a fonte da luz do LED, tá vindo a fonte da luz do computador e da luminária do outro lado. Aqui já nesse outro plano aqui, vocês estão vendo que é meio detalhezão, assim, né? Mostrando o que o personagem tá escrevendo. E aí, como a ideia do curta é não mostrar tudo que o cara tá escrevendo, eu deixei bem fechadão mesmo, assim. Na hora ali eu até tinha escrito um texto, eu tinha feito um texto certinho para mandar no e-mail, só que eu selecionei só determinados trechos que eu ia mostrar no vídeo. E aí vocês estão vendo que a câmera tá tremendo um pouquinho e não tá por erro, assim, tipo, eu literalmente fiz isso para criar um certo clima, uma certa estranheza e uma certa incerteza na cena. E aí dá aquele clima meio tenso, assim, parece que o personagem tá tenso, parece que ele tá tenso olhando pra tela, sabe? Outra coisa, eu tava com a câmera na mão, né? Então era bem difícil de filmar e digitar ao mesmo tempo. E aí o que eu fiz? Eu já tinha escrito o texto, que ia aparecer no vídeo. Eu peguei a câmera, dei aquela balançadinha com uma das mãos e com a outra mão eu fui apagando, literalmente, eu fui apagando a mensagem. Só que daí na edição eu inverti. Na edição eu só fiz uma inversão ali do tempo. E aí é como se eu estivesse digitando, mas na verdade eu estava apagando. Aqui nessa cena das mãos, aqui também tem... Aqui nesse outro take das mãos também tem um LEDzinho lá do lado da minha mão esquerda, iluminando. E tá escondido, né, obviamente, do take. Aqui tem um plano detalhe. Que aí foi com a 50, foi deixando a câmera em 50mm também e deixando em 2.8. E aí eu deixei ela meio próxima, assim, do meu olho. A câmera tava bem do meu lado, assim, e eu aproximei muito a câmera do meu rosto. E aí tu vê que deixando em 2.8, o desfoque já vem logo ali no meu outro olho já tá sem foco, ó, você consegue ver que não tem foco nele. Aí nesse trecho aí, que é o trecho que ele tem esse distúrbio e tal, que simula que é um plano perspectiva, assim, um plano que é a visão dele mesmo. Aí eu tô usando a lente no 17mm, porque era o mais aberto que eu tinha.
eu precisava de mais ângulo, assim, né, pra simular, pra eu conseguir botar a câmera mais ou menos onde fica o meu olho e conseguir olhar pros lugares pra dar a sensação que era realmente o meu olhar. Só que não é bem o ideal, assim, eu precisaria de uma lente um pouco mais aberta que isso pra fazer um tipo de cena assim. Vocês podem ver que às vezes tá mais perto do que o normal, assim, e talvez não tenha dado tanto o efeito, assim, de que era a minha própria visão, mas no geral eu acho que foi aceitável, assim. Aqui tem um outro efeito legal que se usa na fotografia, que é o que chamam de hack focus, ou tem gente que chama também de foco 1 e foco 2, e vocês estão vendo que aqui a câmera, a lente está focada ali nas minhas mãos, né? Logo em seguida eu abaixo as minhas mãos e o foco vai para o meu rosto. Fazendo isso no foco automático seria, com alguém operando a câmera, talvez seria muito mais rápido, seria muito mais natural. Ali eu usei literalmente foco automático. Eu sabia que o foco, eu centralizei o foco, eu botei o foco ali no meio, e quando eu baixei a mão eu sabia que o foco ia pegar em mim, e aí deu aquela mudança de foco ali só pra dar uma... meio que balaca mesmo, na verdade. E só lembrando também o que eu falei antes no vídeo da fotografia, da direção de fotografia, as câmeras de cinema elas ainda não têm esse recurso de foco automático contínuo. As lentes elas são todas manuais, eles têm as câmeras, as lentes têm uma qualidade muito mais absurda, e elas ainda não têm esse negócio do foco automático contínuo. Eu não sei exatamente o porquê eles não entraram nisso. Eu acho que vem muito porque o foco manual ele é muito mais preciso, é claro, né, do que o foco automático contínuo. Então eu acredito que talvez seja por isso, mas deve ter uma explicação melhor sobre isso, detalhada. Se o cara pesquisar, o cara encontra alguma coisa melhor. Aqui indo pro final do curta, vocês estão vendo que a câmera ela tá indo se aproximando dele. Foi bem no momento que ficou tenso, assim, então a câmera tá dando esse zoomzinho nele. Então esse zoomzinho, na verdade, era para ser uma movimentação, né? Mas ela tá ali não por acaso. Uma das últimas cenas é quando ele pega a arma, quando ele revela a arma. Aqui eu fiz um movimento como se a câmera estivesse subindo, e eu também fiz tudo isso na edição. E é tipo como a câmera revelou a arma e logo em seguida revelou a reação dele, assim, é só pra mudança de foco, assim, o foco tava na arma e agora o foco vai pra reação dele, pra como ele tá se sentindo. Então é isso, galera, o vídeo já vai logo pro final aqui, vocês vão ver que o curta ele é bem curto mesmo, sabe? Não tem muito o que falar, assim, basicamente são esses recursos que eu usei o vídeo inteiro, com o curta-metragem inteiro. E eu acho que talvez já dê pra entender um pouquinho melhor como o trabalho da direção de fotografia influencia no nosso jeito de olhar pro filme, entende? Eu espero que tenha ajudado vocês. Ele é um vídeo meio técnico, ele ficou meio chatinho talvez. Eu acho que funciona também bastante para quem já tem uma certa noção de fotografia, uma certa noção de vídeo, mas eu espero que tenha ajudado vocês no geral. E esse vai ser o último vídeo aí dos conteúdos nesse primeiro mês, e aí no mês que vem eu vou voltar a postar algumas coisas, e aí eu quero escolher um dos vídeos para fazer, um dos temas, para fazer um vídeo mais elaborado, mais técnico, que nem esse aqui. Eu acho que eu tô pensando até em fazer um sobre som design, sobre o negócio do som, que é um negócio que eu usei muito nesse curta-metragem aqui, e aí eu posso mostrar pra vocês, fazer tipo uma análise que nem essa aqui, pra vocês entenderem como o som influencia e tal. Então é isso, gente, e aí até o próximo vídeo. Valeu!